Olá, pessoal, bom dia. Aqui em Portugal são 9h26 agora. Eu ia fazer um vídeo ao vivo, mas o Facebook resolveu me bloquear. Eu não sei porquê, mas ele faz sempre isso. E então eu tô gravando o vídeo, vou deixar já aqui na fanpage para vocês. Vou falar um bocadinho sobre o intestino neurogênico e sobre a minha experiência, né, em cone-enema. O cone-enema, ele nada mais é do que uma limpeza intestinal. E eu tenho aqui a ajuda do Eros. Quem acompanha a fanpage do Rafael já viu que a gente estava fazendo. Eu não sei se eu vou continuar com essa coleção, porque agora vem a parte dos músculos. Mas essa coleção está sendo muito interessante porque, como vocês podem ver, tem aqui a bexiga, mostra a bexiga, o intestino delgado, o intestino grosso e vários órgãos. E eu quis fazer essa coleção para poder ensinar e mostrar para o Rafael exatamente o que acontece no corpo dele, né? Principalmente em relação a mielo e as suas intercorrências e tal. Bom, primeiro eu fiz aqui um resumo de algumas coisas que eu tenho guardada, né, ao longo desses 5 anos que eu venho pesquisando e lendo sobre a mielo, sobre a hidrocefalia, sobre o intestino, enfim, algumas coisas, e vou falar aqui para vocês o que eu apanhei aqui sobre intestino grosso, que é o chamado de cólon, tá? Que é esta parte aqui, mais escura, tá? Ele percorre praticamente todo o intestino delgado. E aqui embaixo fica a bexiga, ok? Então vamos lá. O intestino grosso é chamado de cólon. É a parte final do tubo digestivo. Ele é responsável pelo importante processo de absorção da água, o que determina a consistência do bolo fecal. Ou seja, o bolo fecal é as fezes, é o cocô, né? A função dele é absorção da água e de certos eletrólitos, síntese de determinadas vitaminas, armazenagem temporária de resíduos. Ele possui aproximadamente 1,5 metro, tá? O intestino neurogênico arreflexo e flácido. Vou falar um bocadinho sobre ele. Bom, no caso do Rafael, ele tem um intestino neurogênico arreflexo, tá? Por quê? Ele tem uma lesão baixa na lombar sacral, ou seja, na L5, S1. Então, no caso do Rafael, né, uma das sequelas que ele tem é a bexiga neurogênica e o intestino neurogênico arreflexo, tá? Mas também existe o intestino neurogênico reflexivo, que é o resultado da lesão medular alta, a nível cervical ou torácico, no tórax. Quem tem a lesão mais alta tem este intestino reflexivo, tá? Então vamos ler um bocadinho sobre um e sobre outro. O reflexivo é resultante da lesão medular alta, nível cervical ou torácico, em que são interrompidas as mensagens entre o cólon e o cérebro, que são retransmitidas pela medula espinhal. Abaixo da lesão, os reflexos intestinais continuam sendo controlados pela medula. Isto significa que, embora não sinta necessidade de eliminar as fezes do intestino, ainda há a peristalse reflexa. A presença de fezes formadas no reto pode desencadear um reflexo de movimento intestinal sem aviso. Entre os movimentos intestinais, o esfíncter anal permanecerá fechado e o seu cólon responderá a uma estimulação retal digital e a medicações estimulantes, que expulsará as fezes para fora. Ou seja, nas crianças, né, e pacientes que tenham esse tipo de intestino, né, ou seja, que são os intestinos que nós chamamos aqui de obstipados, são mais presos, né,
Muitas das vezes, as mães ou a própria pessoa faz toques para que consiga fazer a retirada das fezes. Ou, muitas das vezes, esses pacientes, eles tomam remédios para acelerar o trânsito intestinal e assim conseguir limpar o intestino, digamos assim, né? No caso do Rafael, é o contrário, tá? Já no Arreflexo, que é o caso do Rafael e de muitos aqui na fanpage, muitas pessoas vêm me mandando mensagem falando sobre isso, tá? É o resultado da lesão do nível lombar ou sacral, ou no ramo dos nervos que se dirigem para fora do intestino, resultando em redução da peristalse e redução do controle do reflexo do esfíncter anal. Nesta situação, o intestino não é controlado pelos reflexos vindos da medula espinhal. O paciente pode não sentir a necessidade de eliminar as fezes e o seu reto poderá esvaziar-se facilmente por si mesmo. A localização da lesão medular tem muito a ver com o programa de educação intestinal que melhor se adapta a cada caso. Portanto, é assim, o Rafael, quando ele era bebê, antes dele começar a comer mesmo comida, quando ele só mamava, o que acontecia? Ele fazia cocô muitas vezes, tá? Para quem já tem um filho normal, né, dito normal, e depois tem um filho com mielo, a gente vê que não é normal uma criança, um bebê fazer cocô toda hora. E o Rafael, quando era pequeno, gastava aí em média de 8 a 10 fraldas sujas de cocô, porque ele mamava e logo fazia cocô, logo estava sujo. Isso durou bastante tempo, até ele começar a comer o sólido, tá? Então, o que acontece? Tem a ver com o intestino dele. Desde novembro do ano passado, tá fazendo agora um ano, que eu comecei a fazer a técnica do cone enema no Rafael, tá? Essa técnica do cone enema, os médicos não conhecem com esse nome, muitas pessoas nunca ouviram falar, muitas pessoas criticam, tá? Mas é assim, foi a melhor coisa que eu comecei a fazer no Rafael. Essa técnica é uma técnica dos Estados Unidos. As mães dos meninos e das meninas com espinha bífida fazem lá nos Estados Unidos. Inclusive, há um grupo no Facebook, todo em inglês, tá? Onde você pode tirar dúvidas sobre isso. Tem lá muitas mães que fazem. E a Julian Kogan, que é do Brasil, ela trouxe a técnica para o Brasil. Então, foi a Júlia que me ajudou no começo. Ela e a Fernanda Mônaco me ajudaram a fazer o cone enema, tá? Não é assim nada fácil no começo, porque para quem tem um intestino como o do Rafael, que estava sempre perdendo as fezes, né? Passava dias que ele perdia as fezes na escola e era muito complicado, né? Era muito complicado porque eu fazia o cone e depois ele perdia na mesma. E aquilo acaba deixando a pessoa assim um bocado frustrada e achando que não tá dando certo. Mas não. Com o tempo, tudo se ajeita, né? Bom, o que acontece nós mães e pais e acho que todo mundo, os médicos dizem pra gente ter uma boa alimentação, pra gente dar bastante água aos nossos filhos, pra gente fazer bastante massagem na barriga, pra gente dar sempre alimentos ricos em fibras, né, pra poder melhorar o funcionamento do intestino deles. Mas é assim, verdade seja dita, nem todas as mães fazem isso 100%, né, porque hoje em dia muitas trabalham fora, muitas às vezes não tem tempo para estar ali selecionando, muitas às vezes em casa. Aqui nós somos 6 pessoas, então se eu estiver separando sempre para fazer uma comida específica só para o Rafael, é mais complicado. Então o Rafael ele come de tudo, igual nós comemos. Ele come arroz, que prende muito intestino, ele come feijão, ele come muito pão, ou seja, ele come de tudo. Então o que acontece? Embora ele tenha o intestino a reflexo, ele, aqui nesta parte do intestino, que é o intestino grosso, tá? Se a gente demorar muitos dias para fazer o cone enema, quando a gente vai fazer a massagem na barriga dele, tá?
Quando a gente vai começando a palpar a barriguinha dele, a gente começa a sentir que aqui por dentro começa a ter bolas de fezes. E essas bolas de fezes não podem ficar aqui no intestino, tá? Para já o certo de qualquer criança e qualquer pessoa é fazer cocô normal, pastoso, grande, né? Não é fazer bolinhas. O Rafael antigamente fazia bolinhas de cabrito, como a gente chama. E, nossa, e aquilo, quando ele ia pra escola, às vezes a gente pensava assim que ele tinha feito muito cocô e quando ia ver era só uma bolinha pequenininha, né? E, enfim. E essas bolas não podem estar aqui. O que que acontece? Com o acúmulo dessas bolas no intestino, tá? Aqui no intestino delgado e depois no intestino grosso, o que que acontece? A bexiga começa a ficar afetada. Por quê? Porque a quantidade de bolas que vai ficando no intestino vai fazendo pressão na bexiga. E aí, o que que acontece? A bexiga começa a ter mais incontinência urinária. Ele começa a perder mais a urina, tá? Porque no caso do Rafael, ele também tem uma incontinência urinária por esforço. Quando ele tosse, quando ele corre, quando ele sorri, ele pinga, tá? Ele já fez vários exames urodinâmicos. E antes de eu começar a fazer o cone-enema no Rafael, ok? O exame urodinâmico dele era péssimo, ou seja, ele tinha uma capacidade de bexiga muito pequena. Quando começava a fazer o exame nele, ele já começava a perder. Por quê? Porque com certeza ele tinha bolas lá dentro que pressionavam a bexiga. Depois que eu fiz o cone, o exame que ele fez a seguir ao cone, a doutora que fez o exame disse que ele tinha uma bexiga excelente, ou seja, aumentou a capacidade da bexiga dele, tá? Ela conseguiu encher a bexiga até mais ou menos os 100. Quando ela pediu para ele tossir, ele só perdeu 2 gotinhas de urina, tá? Ou seja, melhorou, digamos que 80%, tá? Desde que eu comecei a fazer o cone-enema, melhorou muito. Ele não tem as perdas que tinha. E tanto que às vezes eu tiro a fralda dele e falo para ele tossir, ou então faço alguma brincadeira com ele para que ele sorria, para ver se ele vai perder, e ele não perde nada. Ou seja, a bexiga dele enche normalmente, esvazia normalmente, ele faz na fralda, tá? Eu já cheguei a fazer alguns testes com ele, fazendo cateterismo, mas é assim, no caso do Rafael, também não faço cateterismo, por quê? Porque eu só encontro 4 ml de resíduo, 5 ml de resíduo. E graças a Deus, ele não tem refluxo, ele nunca teve infecção urinária, portanto, eu não acho válido fazer o cateterismo nesse momento só para que ele saia da fralda, tá? Então, eu tô esperando um bocadinho mais, né, a partir dos 5 anos, para que eu possa falar com a doutora e ver como é que vai ficar o caso do Rafael. Em fevereiro, ele vai voltar a fazer uma nova ultrassonografia dos rins e bexiga, e até lá nós vamos ver como tá. Pronto. Na primeira semana que eu comecei a fazer o cone-enema no Rafael, o Rafael teve perdas na escola, sim, né? Como eu falei, às vezes a gente fica frustrado. Hoje em dia, o meu marido que tem feito o cone no Rafael e tem feito o cone todos os dias na parte da manhã. Inclusive o doutor, né, que é mesmo especialista em intestino, ele é de um hospital aqui em Portugal chamado Dona Estefânia. Ele até que deu a dica, porque no caso do intestino a reflexo, se eu fizer o cone-enema no Rafael, essa limpeza à noite, o que que acontece? Quando ele chega da escola, o que que acontece? Ele vai ficar muito tempo em casa, né? Pronto, eu fazia por volta das 7 da noite. Ele ia dormir, né? Ia jantar e tal. E no dia seguinte, indo para a escola, provavelmente ele ia perder. Por quê? Porque era muito tempo, né? Mais de 12 horas o intestino ficar limpo, no caso dele, era impossível, tá? Isso é só no caso de quem é obstipado, pode conseguir fazer o cone-enema à noite. Mas no caso de quem tem o intestino a reflexo, não convém. Convém sempre fazer na parte da manhã, antes de ir para a escola, para não ter perdas na escola. Porque no caso do Rafael, o que a gente quer aqui é manter ele continente na escola, né? Porque vocês sabem que na escola é complicado. Sempre tem um amiguinho ou outro que depois pode zoar, né? Pode, pronto, ser assim, um bocado invasivo na vida dele. E depois dizer que o menino
o Rafael fez cocô, o Rafael tá cheirando mal e tal, então a gente não quer isso, né? Por enquanto ele tá numa pré-escola, mas daqui a um tempo ele vai estar no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, já vai estar maior. E a gente não quer isso pra ele, né? Que ele fique com a fralda suja na escola. Então, a gente optou mesmo por fazer o cone e tem dado super certo, tá? Ele não tem perdas na escola, não tem. Ele só tem perdas na escola, por exemplo, se o cone for mal feito, não tiver a quantidade certa de água, não tiver na temperatura certa e a gente não conseguir limpar o intestino todo. Aí ele vai ter perdas. Ou se ele comer alguma coisa que faça ele ter dor de barriga, por exemplo, né? Aí sim ele vai perder. Em relação à quantidade de água que a gente usa no Rafael, no começo, quando a gente introduz o cone, muitas das vezes a água vaza. Por quê? Porque tem bolas de fezes no reto. E isso faz com que a água não consiga penetrar, né, para circular o intestino e sair de novo. Então, acaba por perder. Então, o médico aqui disse que era para a gente usar em torno de 600 a 700 ml de água, tá? Só que tem dias, por exemplo, se a gente ficar 2 ou 3 dias sem fazer, a gente coloca um bocadinho mais. Nunca pode ultrapassar 1 litro d'água, ok? A temperatura dessa água tem que estar entre 38 e 39 graus. Se for uma água a 37, não vai ter resultado, tá? A água tem que estar mesmo como se fosse uma febre. Tem que estar assim, morninha, bem morninha. 38, 39, quentinha, tá? Porque senão não vai ter o efeito desejado. Outra coisa também que eu notei no caso do Rafael é que nós tiramos o leite com lactose. Começamos a dar um leite sem lactose e iogurte sem lactose, tá? Principalmente na escola, na parte da manhã. Porque ele tomava o leite da escola, depois ele ia brincar e quando voltava do recreio estava sempre sujo, sempre, sempre, sempre. Então, além de fazer o cone enema, mudamos isso do leite na parte da manhã na escola. E graças a Deus o Rafael tem estado continente. A gente tem uma folha, né, onde a auxiliar aponta os dias que ele fez cocô, ela põe sempre. Fez cocô, parte da manhã, ou então fez cocô, parte da tarde, muito cocô, pouco cocô, ela sempre anota. E a última vez que ele perdeu na escola foi no dia 16 de outubro, tá? E ele não perdeu mais, tem estado limpo, numa boa. Então eu acho que é muito válido para quem tem o filho tanto preso demais como solto demais, começar a iniciar a técnica do cone enema, ok? Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou voltar a fazer a outra parte do vídeo, onde eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo, tá? No Rafael. E vou tentar pôr aqui também o site aí do Brasil, onde vocês podem estar comprando o material para fazer o cone enema e até, se eu não me engano, pode comprar separado, que sai mais barato, tá bem? Então, um beijinho e até já!